Capítulo 7. Decisão. Em Minta. Você verá como cristalizar a opinião em decisão e levar tal decisão adiante. Compreenderá como e quando mudar uma decisão para maior benefícios e lucros. A análise de mais de 25 mil homens e mulheres que experimentaram o fracasso revelou o fato de que falta de decisão estava próximo do topo da lista dos 31 causas principais de fracasso. Procrastinação, o oposto da decisão, é o inimigo comum que praticamente todo homem tem que vencer. Você terá a oportunidade de testar sua capacidade de chegar a decisões rápidas e definidas. Ao terminar a leitura deste livro, estiver pronto a começar pondo em ação os princípios que ele descreve. A análise de várias centenas de pessoas que acumularam fortunas bem acima do marco de $1 milhão revelou o fato que todos eles tinham o hábito de chegar às decisões rapidamente, de mudar essas decisões devagar, se quando eram mudadas. As pessoas que não conseguem acumular dinheiro, sem exceção, têm o hábito de chegar às decisões vagarosamente, mudando-as com rapidez e com frequência. Uma das mais notáveis qualidades de Henry Ford era o hábito de chegar às decisões rápidas e definitivamente, mudando-as devagar. Essa qualidade era tão pronunciada em Ford que lhe deu a fama de ser obstinado. Foi essa qualidade que o induziu a continuar a produção do seu famoso modelo T, o carro mais feio do mundo. Quando todos os conselheiros e muitos compradores lhe recomendavam que o mudasse, talvez Ford tivesse demorado demais para mudar, mas o outro lado da história é que a firmeza e a decisão trouxeram vasta fortuna. Antes que a mudança de modelo se tornasse necessária, poucas dúvidas restam de que o hábito de decisão definida de Ford assumia as proporções de obstinação. Mas essa qualidade é preferível à vagarosidade em chegar às decisões e rapidez em mudá-las. Subtítulo: Opinião. Artigo barato. A maioria das pessoas que não consegue acumular dinheiro suficiente para suas necessidades são geralmente influenciadas com facilidade pelas opiniões dos outros, permitem aos jornais, aos vizinhos mexeriqueiros que pense por eles. Opiniões são os artigos mais baratos na Terra. Todos têm um conjunto de opiniões prontos a soltar em qualquer que aceite. Se você deixar influenciar por opiniões, ao chegar às decisões, não terá êxito em nenhuma empresa, muito menos de transformar o desejo em dinheiro. Se você for influenciado pela opinião dos outros, não terá desejo próprio. Não traia as suas intenções ao começar a pôr em prática os princípios aqui descritos, chegando a decisões próprias e seguindo-as. Não as confie a ninguém, exceto ao membro do seu grupo de mente superior. Esteja seguro, na seleção desse grupo, de que escolheu apenas os que estão em completa simpatia e harmonia em seus propósitos. Amigos íntimos e parentes, embora sem querer, prejudicam muitas vezes por suas opiniões e às vezes através do ridículo, com a intenção de se mostrarem humorísticos. Milhares de homens e mulheres trazem consigo a vida inteira complexos de inferioridade, porque algumas pessoas bem-intencionadas, mas ignorantes, destruem a confiança através de opiniões ou do ridículo. Você possui cérebro e mente própria. Use e chegue às suas próprias decisões. Se precisar de fato ou dado de pessoas para possibilitar tais decisões, como provavelmente lhe acontece muitas vezes, adquira os fatos ou garanta as informações que precisa sem alarde e sem revelar seus propósitos. É uma das características das pessoas que têm apenas conhecimentos superficiais ou aparência de conhecimento. Tenta dar a impressão de que tem conhecimentos vastos. Tais pessoas geralmente falam demais, ouvem pouco. Conserve os olhos e ouvidos bem abertos e a boca fechada se quiser adquirir o hábito de decisão imediata. Os que falam demais, falam pouco, mais do que isso. Se você falar mais do que escuta, não se priva de muitas oportunidades de acumular conhecimento úteis, como ainda revela seus planos e propósitos a pessoas que terão imenso prazer em derrotá-lo porque inveja.
Lembre-se também, cada vez que abrir a boca na presença de alguém que tem vastos conhecimentos, você exibe seu estoque de conhecimento, ou a falta deles. A sabedoria verdadeira se percebe geralmente pela modéstia e pelo silêncio. Não se esqueça do fato de que todas as pessoas com as quais você convive estão como você, procurando as oportunidades de acumular dinheiro. Se você falar livremente demais sobre os seus planos, pode ficar surpreso ao descobrir que alguém já passou à sua frente, usando os planos que você revelou totalmente. Que uma das suas primeiras decisões seja de conservar a boca fechada e olhos e ouvidos abertos. Como lembrete, para seguir esse conselho, será útil copiar o seguinte epigrama, em letras grandes, colocando onde possa vê-lo diariamente. Diga ao mundo o que pretende fazer, mas mostre-o primeiro. É equivalente ao dito: ações e não palavras são o que mais conta. Subtítulo: Histórias feitas de decisões. O valor das decisões depende da coragem exigida para tomá-las. As grandes decisões, que foram os fundamentais da civilização, foram alcançadas à custa de grandes riscos que muitas vezes significavam possibilidade de morrer. A decisão de Lincoln de lançar sua famosa proclamação de emancipação, que deu liberdade ao povo de cor dos Estados Unidos, foi tomada com plena compreensão de que o ato poria contra ele milhares de amigos e seguidores. A decisão de Sócrates de tomar o copo de veneno, preferindo transidir em sua crença pessoal, foi decisão corajosa. Fez o tempo avançar 1000 anos e deu aos que ainda não eram nascidos o direito à liberdade de pensamento e palavra. A decisão do general Robert Lee, quando rompeu com a União e abraçou a causa do Sul, foi a decisão corajosa, pois sabia que lhe poderia custar a própria vida e que certamente custaria muitas vidas humanas. Subtítulo: Um incidente em Boston. A maior de todas as decisões, no que concerne a qualquer cidadão americano, foi tomada em Filadélfia, no dia 4 de julho de 1776, quando 56 homens assinaram um documento que sabia que traria liberdade aos americanos, ou então os mandariam à forca. Você já viu falar desse famoso documento, mas pode não ter extraído dele a grande lição de realização pessoal que tão abertamente ensina. Todos nós nos lembramos da data dessa momentosa decisão, mas pouco compreende a coragem que exigiu. Lembremos nessa história como nos foi ensinada, das datas, nomes dos homens que lutaram. Por exemplo, Forgue, Yorktown, Washington, Cornwallis, mas pouco sabemos das forças reais por trás desses nomes, datas e lugares. Sabemos menos ainda do poder intangível que nos assegurou a liberdade, muito antes dos exércitos de Washington alcançarem Yorktown. Chega a ser quase uma tragédia que os historiadores não relatam em absoluto ao poder irresistível que deu origem e a liberdade à nação destinada a levantar novos padrões de independência para todos os povos da Terra. Digo que é tragédia porque se trata do mesmo poder que deve ser usado por todo indivíduo que supera as dificuldades da vida e força a pagar o tributo exigido. Passemos em revista, rapidamente, os acontecimentos que deram origem a esse poder. A história começa com um incidente em Boston, a 5 de março de 1770. Soldados britânicos patrulhavam as ruas, ameaçando abertamente cidadãos com sua presença. Os colonos ressentiam-se com os homens armados marchando em meio deles. Começaram a mostrar abertamente seu ressentimento, atirando pedras e apelidos aos soldados que marchavam, até que o comandante deu as ordens de calar baionetas e avançar. A batalha começou, terminou com morte, ferimento de muitos. O incidente causou tal ressentimento que a Assembleia Providencial, formada de eminentes colonos, marcou uma sessão com o propósito de tomar ação decisiva. 2 dos membros da Assembleia eram Hancock e Adams. Falaram com coragem, declararam que era preciso dar um passo que expulsasse todos os soldados britânicos de Boston. Ou seja, lembre-se disso.
Uma decisão na mente de dois homens pode ser chamada com propriedade de começo da liberdade, que agora nós, nos Estados Unidos, gozamos. Lembre-se também que a decisão dos dois homens exigiu fé e coragem porque era perigosa. Antes que a Assembleia fosse suspensa, Adams foi incumbido de visitar o governador da província, Hunt Heaton, e exigir a retirada das tropas inglesas. A exigência foi satisfeita, as tropas removidas de Boston, mas o incidente não terminou aí. Causou uma situação destinada a mudar todo o rumo da situação. Agora ainda é continuação dessa história que a gente leu logo acima. Subtítulo: Mentes começam a trabalhar em conjunto. Harry Lee tornou-se fator importante nessa história, porque ele e Adams se correspondiam com frequência, compartilhando livremente seus temores e esperanças referente ao bem-estar do povo de suas províncias. Dessas correspondências, Adams concebeu a ideia de que uma troca de cartas entre as 13 colônias poderia auxiliar na concretização da coordenação dos esforços, tão necessária à solução dos seus problemas. 2 anos após o conflito, com soldados em Boston em março de 1772, Adams apresentou a ideia à Assembleia, em forma de moção, sugerindo que estabelecesse uma comissão de correspondência entre as colônias, com o propósito de cooperação amistosa para a melhoria das colônias da América Britânica. Era o início da organização do vasto poder destinado a dar liberdade a você e a mim, o grupo de mente superior, que foi organizado, ou seja, que consistia em Adam, Lee e Hancock. A comissão de correspondência foi organizada, os cidadãos da colônia conduziam uma luta desorganizada contra os soldados britânicos através de incidentes semelhantes ao distúrbio de Boston, mas nada de bom foi realizado. As mágoas individuais não se consolidaram sob a chefia de um grupo de mente superior. Nenhum grupo de indivíduos pusera corações, mentes, alma, corpos em um só propósito. Numa decisão final, por fim, há dificuldades com ingleses de uma vez por todas, até que Adams e Lee Hancock se uniram. Enquanto isso, os ingleses não descansavam. Estavam também planejando, formando um grupo de mente superior, por sua conta, com a vantagem de contar a retaguarda com dinheiro e sodalesca organizadas. Subtítulo: Decisão instantânea muda a história. A coroa britânica designou Gage para substituir Hutchinson como governador de Massachusetts. Um dos primeiros atos do novo governador foi mandar um mensageiro visitar Adams com o propósito de tentar paralisar sua oposição, pelo medo. Para melhor entendermos o espírito do que se passou, irei reproduzir a conversação entre o coronel Fenton, ou seja, o mensageiro mandado por Gage, a Adams. Fui autorizado pelo governador Gage para assegurar-lhe ao Sr. Adams que o governador tem o poder de conferir os benefícios que lhe forem satisfatórios, ou seja, tentativa de conquistar Adams pelo suborno, com a condição de que cesse a oposição às medidas governamentais. O governador lhe aconselha que não incorra no desagrado de Sua Majestade. Sua conduta o torna sujeito às penalidades do ato de Henrique VII, pelo qual as pessoas podem ser enviadas à Inglaterra para o julgamento por traição ou cumplicidade em traição a critério do governador da província. Mas, se mudar o curso da sua política, não só receberá grandes vantagens pessoais, como também fará as pazes com o rei. Adams podia escolher entre duas decisões: ou cessaria a oposição, recebendo suborno pessoal, ou continuaria correndo risco de ser enforcado. Chegando o tempo, claramente, em que Adams era forçado a chegar a uma decisão instantânea. Decisão que poderia custar-lhe a vida. Insistiu em receber a palavra de honra do coronel Fenton, que transmitira ao governador a resposta exatamente como foi dada. A resposta de Adams foi o seguinte: pode então dizer ao governador Gage que acredito que há muito ser feito às pazes com o rei dos reis. Nenhuma consideração
de ordem pessoal poderá induzir-me a abandonar a causa justa do meu país. E diga também ao governador Gag que o conselho de Samuel Adams não mais me insulte aos sentimentos de um povo exasperado. Quando Gag recebeu a resposta de Adams, ficou furioso e lançou a seguinte proclamação: faço constar aqui, em nome de Sua Majestade, o oferecimento e a promessa de ser mais gracioso perdão a todas as pessoas que dispuseram as armas e voltaram às tarefas de súditos pacíficos, excetuando apenas do perdão Samuel Adams e John Hancock, cujas ofensas são de natureza por demais criminosas para admitir considerações outras que não as de punição severa. Como se diria em gíria moderna, Adams e Hancock estavam fritos. A ameaça do governador irado forçou os dois homens a outra decisão igualmente perigosa. Convocaram rapidamente uma reunião secreta de seus mais leais seguidores e durante a reunião Adams trancou a porta, pôs a chave no bolso, informando a todos os presentes que se tornaria imperativa a organização de um congresso de colonos e que ninguém sairia da sala enquanto não se chegasse à decisão quanto ao congresso. Seguiu a grande excitação, alguns ponderaram as consequências possíveis do tal radicalismo, outros expressaram grandes dúvidas quanto à sabedoria de uma tal decisão definida, desafiando a coroa. Fechados naquela sala, havia dois homens imunes ao medo, cego à possibilidade de fracasso, Hancock e Adams. Por influência de tal mentes, os outros foram induzidos a concordar que, através da comissão de correspondência, fariam preparativos para uma reunião do primeiro Congresso Continental, a ser realizada em Filadélfia, em 5 de setembro de 1774. Lembre-se dessa data, é mais importante que 4 de julho de 1776. Se não tivesse havido a decisão de realizar o Congresso Continental, não teria havido a assinatura da Declaração da Independência. Antes da primeira reunião do novo Congresso, outro líder de uma parte diferente do país estava profundamente envolvido na edição de uma visão sumária dos direitos da América Britânica. Era Thomas Jefferson, da província da Virgínia, cujas relações com Lord Dunmore, representante da coroa virgínia, estavam tão densas quanto as de Hancock e Adams com o governador deles. Pouco depois da publicação do seu famoso Sumário dos Direitos, Jefferson foi informado de que estaria sujeito à acusação da alta traição contra o governo de Sua Majestade. Inspirado pela ameaça, um dos colegas de Jefferson, Patrick Henry, emitiu a sua opinião, concluindo os comentários com a sentença que se tornaria clássica para todo sempre: se isso for traição, aproveite ao máximo. Eram homens assim que, sem poder, sem autoridade, sem força militar, sem dinheiro, sem reunião em consideração solene ao destino das colônias, começando com a inauguração do primeiro Congresso Continental e continuando por 2 anos. Até que, 7 de julho de 1776, Richard Henry Lee se ergueu e dirigiu-se à mesa da Assembleia assombrada, propôs a seguinte moção: Senhores, proponho essa moção porque os Estados Unidos são, e por direito deveriam ser, Estado livre, independente, que sejam desligados de toda sujeição à coroa britânica, e que toda conexão política entre eles e a Grã-Bretanha está e deveria ser totalmente dissolvida. Subtítulo: Thomas Jefferson lê em voz alta. A surpreendente moção de Lee foi fervorosamente discutida e a tal ponto que esse acabou por perder a paciência. Afinal, após vários dias de discussão, novamente pediu a palavra e declarou em voz firme e clara: Senhor Presidente, já discutimos esse assunto durante vários dias, e o único rumo que podemos seguir, por que então demorar tanto? Por que deliberar ainda? Que esse dia feliz faça nascer uma república americana, que ele se erga não para desvantar e conquistar, mas para restabelecer o reino da paz e da lei. Antes da sua moção ser finalmente votada, Lee foi chamado de volta à Virgínia por motivos de doença séria na família, mas antes de partir, colocou a causa nas mãos do amigo, Thomas Jefferson,
que prometeu lutar até alcançar a oposição favorável. Logo depois, o presidente do Congresso, Hancock, nomeou Jefferson presidente de uma comissão para redigir a Declaração de Independência. A comissão trabalhou longa e arduamente, um documento que significaria, quando aceito pelo Congresso, que todo homem que assinasse estaria assinado a sua própria sentença de morte. Caso as colônias perdessem a luta com a Grã-Bretanha, o que parecia certo de acontecer. O documento foi redigido a 28 de julho, o esboço original foi lido perante o Congresso, durante vários dias foi discutido, alterado, melhorado. A 4 de julho de 1776, Jefferson, diante da Assembleia, leu sem medo a mais momentosa decisão jamais colocada no papel. Quando no discurso de acontecimentos humanos, torna-se necessário um povo dissolver os laços políticos que unia ao outro e assumir entre os poderes da terra a posição independente e igual, a que pelas leis naturais e pelo Deus da natureza tem um direito, respeito decente às opiniões da humanidade, exige que sejam declaradas as causas que impelem a separação. Quando Jefferson terminou, o documento foi votado, aceito e assinado por 56 homens, cada um arriscando a própria vida na decisão de escrever seu nome. Por essa decisão, veio a existência numa nação destinada a trazer à humanidade, para sempre, o privilégio de tomar decisões. A análise dos acontecimentos que levaram à Declaração da Independência conversa-se de que essa nação, que agora mantém posição de respeito e poder destacado entre todas as nações do mundo, nasceu de uma decisão criada por um grupo de mente superior, que consistia de 56 homens. Note bem o fato de que foi uma decisão deles que assegurou o sucesso do exército de Washington, porque o espírito dessa decisão estava no coração de cada soldado com quem ele combateu e serviu, o poder espiritual que não reconhece o fracasso. Note também, com grande benefício pessoal, que o poder que deu à nação a sua liberdade é o mesmo poder que deve ser usado por todo indivíduo que se torna autodeterminado. Esse poder é constituído dos princípios descritos nesse livro. Não será difícil decryptar na história da Declaração da Independência pelo menos 6 princípios: desejo, decisão, fé, persistência, grupo da mente superior e planejamento organizado. Subtítulo: O poder da mente resoluta. Nessa filosofia, será encontrada a sugestão de que o pensamento, apoiado pelo desejo forte, tem a tendência de transformar-se em um equivalente físico. Pode-se encontrar essa história na Organização Americana de Ferro, uma descrição perfeita do método pelo qual o pensamento passa por essa assombrosa transformação. Na busca ao segredo do método, não procure um milagre, pois não encontrará. Só encontrará as internas leis da natureza. Essas estão ao alcance de qualquer pessoa que tenha fé e a coragem para usá-las. Podem servir para trazer liberdade à nação ou para acumular riquezas. Os que chegam rápida e definitivamente às decisões sabem o que querem e geralmente a obtêm. Líderes em qualquer época da vida decidem com rapidez e firmeza. Eis a principal razão de serem líderes. O mundo tem por hábito dar lugar ao homem cujas palavras e ações demonstram que sabe para onde vai. A indecisão é um hábito que geralmente começa na juventude. Torna-se permanente à medida que a juventude avança pela escola primária, secundária, até mesmo superior sem definição de propósitos. O hábito de indecisão acompanha o estudante na profissão que escolhe, se na verdade chega e escolhe a profissão. Geralmente, o jovem recém-saído da escola aceita qualquer emprego que possa ser encontrado. Agarra o primeiro que aparece, porque já caiu no hábito de indecisão. 98 entre 100 pessoas que hoje trabalham ganhando salários estão nos cargos atuais porque lhe faltou decisão firme para planejar a posição definida e o conhecimento de como escolher o empregador. Firmeza de decisão sempre requer coragem, às vezes grande coragem. Os 56 homens que assinaram a Declaração da Independência arriscaram a vida na decisão de assinar aquele documento.
A pessoa que torna uma decisão firme para procurar um determinado emprego e fazer com que a vida lhe pague o preço que exige. Não arrisca a vida em tal decisão, arrisca sua liberdade econômica, a independência financeira, riquezas, negócios vantajosos e cargos profissionais não estão ao alcance da pessoa que deixa ou recusa esperar, planejar e exigir as coisas. A pessoa que deseja riquezas, como o mesmo espírito como Samuel Adams desejou a liberdade para as colonas, acumulará a fortuna com certeza. Por fim, o autor sempre tem um costume de cada capítulo destacar algumas partes que ele acha interessante. Ele coloca como se fosse ponto de fixação. Seguinte, subtítulo: pontos a fixar. Falta de decisão é a principal causa do fracasso. Todos têm opinião, mas no fim é a sua opinião que move o seu mundo. Vimos como uma decisão tomada em Filadélfia em 1776 atua para sua força e confianças atuais. A mente resoluta harmoniza-se com um tremendo poder espiritual, a indecisão começa frequentemente na mocidade, vimos como evitá-la e ajudar outros a evitar. Analise esses acontecimentos que levaram à grande decisão e estará dando a si mesmo uma orientação vitalícia para a ação decisiva e efetiva, em qualquer tempo de sua vida. O grande desejo de liberdade traz liberdade. Grande desejo de riqueza traz riqueza. Por fim, todo homem poderoso se mantém dentro de um próprio poder.